la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Neymar Júnior. Não, é Gabriel Divan. E aí, Gabriel, tudo tranquilo? Olha, eu não estou me desmanchando em pedaços há 5 anos. Então essa comparação aí é bastante ofensiva. Inclusive, eu tô um coroa, assim, bem ativo, cara, bem, né, com o viço. Não tá inchado de álcool, né? Já é alguma coisa, cara. Não, tá louco, cara. Mas é isso aí, né, cara? É isso aí. A gente paga o preço de simplesmente jogar com a Noruega, o time que nunca foi vencido pelo Brasil. É verdade, é verdade. E não foi, né, agora que aconteceu isso aí. Muito bem. Mas, Gabriel Divan, para animar as pessoas, a gente vai falar de Estados Unidos. Cara. Que coisa. Passado o 4 de julho, passado o bigode postiço do Tom Cruise, passado um monte de coisa, a gente precisa falar sobre gosma, sobre fogos de artifício meio estranhos, a gente precisa falar sobre o que será do planeta, o que será da geopolítica, o que será da conjuntura. E nada melhor do que ela que pode se auto-escalar, né? Num momento em que a gente lembra que Ancelotti está renovado para 2030 também, tem uma pessoa que pode se auto-escalar, e não é Neymar, hein? É Tatiana Vargas Maia. Perfeito, cara, perfeito. Agora, Gabriel Divan, antes da gente chamar a Tati, né, lembrar pro pessoal, bom, se você ouvir os primeiros minutos da nossa conversa, você já vai entender, e a gente vai largar esse videozinho também, por que a gente precisa de apoio, Gabriel Divan, né? Para não compartilhar microfone, para não ficar compartilhando fone de ouvido, tudo isso aí, pelo amor de Deus, Gabriel Divan, é fácil de nos apoiar, diz aí. Não, olha só, o Vira Casacas precisa do seu apoio para que a gente consiga ter uma estrutura menos mambembe, né? Tudo bem que vocês acham que é o nosso charme. Agora, um pouco menos mambembe, um pouco menos dependente de problemas técnicos, né? A qualidade está aí, está entregue. Agora, a que custo, Felipe Abal? Essa é a pergunta. E ao custo, para você que não é nem custo, é uma pechincha, uma merreca, é uma coisa que mal e mal se nota. R$5 mensais. Eu estou falando de uma vez por mês. Faz um teste, assim, o Felipe manda você dividir pelo número de dias, pelo número de não sei o quê. Eu vou fazer outra proposta aí. Faz um teste, assim, ó. Pega lá pelo dia 9 do mês, tá? E reserva R$1. Aí lá pelo dia 13, você reserva R$8. Aí ali pelo dia 17, você bota R$8. Vai botando numa gaveta, assim, uma moeda, tá? Aí no dia 26 você bota mais R$1 e no dia 30 você bota mais R$1 nessa mesma gaveta. Você não sentiu nada. Pois é. É isso que você vai fazer pelo Vira Casacas. Você vai dar R$5 por mês. Para a gente faz uma baita de uma diferença. A gente tem servidor, tem contas para pagar, tem funcionários para remunerar e principalmente a gente precisa de um apoio que tem gente que dá assim, ó, nem nota. Paga 6 vezes mais que isso, paga 7 vezes mais que isso para streaming que não vê, para negócio que mal e mal dá play, para negócio lá que é de uns calaveiros, de uns falcatrua. Então apoie a produção de conteúdo, apoie os programas, os canais, os podcasts, apoie quem em você confia no trabalho a ponto de gostar, de escutar toda semana. Então, Vira Casacas está em apoia.se/viracasacas, orelo.cc ou no Pix recorrente. Esse vem direto, meus amigos e amigas. Você faz o Pix, que é nosso, é do Brasil, e aí ele vem direto pra gente, não passa nem por essa galera aí, né, que faz uma espécie de intermediária. Então, olha só, por favor, apoie o Vira Casacas. Perfeito, perfeito. Se isso não sensibilizar as pessoas, eu não sei o que vai sensibilizar. Vamos pro nosso episódio? Vamos lá, porque The Rating. Gabriel Divan! Aqui do lado.
Não, a Tatiana tá se estourando agora nesse momento. Eu sugiro que você não tem, as pessoas não vão ter como ver isso aqui. Eu vou botar esse início. Vou botar esse início no Instagram, porque as pessoas têm que ver, né? Não, Por que você tem que apoiar o Vira Casacas? Assim, ó, apoia o Vira Casacas, por quê? Porque a gente tá numa gravação e teve problemas técnicos e tivemos que fazer um improviso desse jeito, e inclusive o sistema de som bolado apenas para Felipe Abal gravar na sua caverna, ele talvez não comporte direito 2 pessoas. Então nós estamos aqui numa situação Sarah Paulson, né, em American Horror Story, e eu espero ser a cabeça do dragão menos abobada, aquela assim, né? Não. Faz uma cara de mal, assim. Perfeito. Faz a cara de mal. Não, Faz a cara de mal. Viu? É tipo aquele meme. É que eu queria agora já passar a palavra pra Tatiana Vargas Maia, que vai conseguir falar agora. Vai lá. Eu não vou conseguir falar. Eu tô tentando ver a capacidade de formar um pensamento pra esse episódio, vendo vocês dois assim. Eu vou fechar a câmera, Tatiana. Se tu não conseguir, eu vou fechar a câmera. Mas claro que tu vai conseguir falar. Nós vamos falar de um grande país. Porque, apesar de tudo, não, nós vamos nos concentrar agora. Ouvintes, nós vamos nos concentrar agora. Vou tomar uma água. Isso, né? Porque, como sempre, o assunto não é leve. Nós somos pessoas leves, mas o assunto nunca é leve. Tatiana, em primeiro lugar, né? Bem-vinda de volta ao Vira Casacas, o público sempre fica feliz, as pessoas pedem, e esse foi um programa que já estava agendado desde sua última participação, porque, né, foi dito, quando tiver o 4 de julho, eu quero fazer um episódio. Aqui estamos. Tá aí. Esse sequer foi a aclamação. Eu me convidei para voltar pro Vira, porque eu acho que é um baita de um tema falar sobre os 250 anos dos Estados Unidos. Acho que tem tudo a ver com o projeto do podcast, né? E que a gente vai conseguir discutir um monte de assuntos que já apareceram em outros episódios, em outras conversas. Agora, com esse contexto todo esquisito, né? Eu fiquei pensando hoje de manhã, essa festa virou um funeral? Para os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Esse enterro virou um enterro. Porque... Olha, eu vou lembrar de uma coisa impressionante, que é, num dos programas que a gente gravou recentemente, o título do episódio foi batizado de Sem Precedentes, porque a gente estava discutindo, inclusive, se esse momento da política internacional, do mundo como um todo, se ele faz parte daquele ciclo de bizarrice que volta e meia eclodem, ou se ele era uma coisa realmente extra. E eu acho que eu vou cravar aqui que, sim, nós estamos vivendo uma coisa extra, porque por mais que algumas pessoas venham dizer, né, e a gente falou disso naquele episódio também, essa crítica fácil aí, essa piada meio sem graça, me dá nos nervos, assim, né? Acontece qualquer coisa, os caras dizem, tá aí os estragos fudidos, sempre foi assim, sempre será. Amigo, sempre foi muito ruim, muita coisa. Mas os 250 anos da independência de um país ser comemorado com um evento de MMA no quintal da Casa Branca, onde um dos lutadores de um dos cards pega um microfone para conclamar o público, para especular se a ex-primeira-dama não é um homem, né? Eu acho que não é muito normal, assim mesmo, para nível dessa malucada aí, dessa galera, né? Então, veja bem. Aliás, né, é uma das coisas que ganhou tração nos últimos anos, né? Esse tipo de maluco que fica analisando fotos femininas na internet e especulando quem é e quem não é homem, né? Inclusive, os caras veem uma pequena saliência num biquíni e dizem que ali está a prova, o que é meio alarmante em termos de desconhecimento da anatomia feminina, mas não é sobre isso o episódio. Perfeito, Gabriel. Agora é assim, né, Tati? Eu acho que tem um gancho pra gente puxar até disso que o Divan tava falando, que é o negócio de... Poxa, é evidente que a Revolução da Independência dos Estados Unidos, ela é um evento marcante para a história, né, para a contemporaneidade. E, inclusive, eu sempre acho, né, que quando a gente fala de ensino médio, né, até mesmo às vezes de graduação, se dá muito valor para a Revolução Francesa, que tem, né, sempre que você corta o pescoço de um rei, isso é importante, mas muito pouco na Revolução dos Estados Unidos, que teve um peso, inclusive, na Revolução Francesa, né? E tem um outro negócio para puxar também, Tati, que é o seguinte, né? Disso que o Divan tá falando, são os estragos fudidos, etc e tal. Parece que nessa fundação do país já tem meio que por design algo nesse sentido de
excluir boa parte da população, de manter todos os mesmos, né, no poder, etc e tal. Dá um panorama aí pra gente. Tá, muita coisa. Me interrompa. Muita coisa. Não, vai falando. Eu acho que traz um ponto inicial, Abal, que é pensar, né, nesses 250 anos desde 1776, que é um marco interessante, assim, como historiador eu sempre fico pensando que como essas nossas escolhas de data, elas são sempre artificiais, ou do que a gente celebra ou não celebra, o que a gente para pensar, mas a gente criou um hábito de pensar que centenários são importantes, bicentenários, né, e cá estamos nós de 250 anos, de um processo que eu tenho feito um esforço de não apenas pensar para minha compreensão de mundo, mas de discutir com alunos e alunas, de nascimento do mundo contemporâneo, né, e eu concordo totalmente contigo quando tu diz como a gente talvez tenha uma perspectiva bastante tradicional de enfatizar a Revolução Francesa em detrimento de outros processos que são concomitantes e que para mim cada vez mais são o mesmo processo, assim, se a gente quer pensar em termos de uma história global, que é também a Revolução de Independência dos Estados Unidos, que é a Revolução do Haiti, que a gente discutiu em um outro episódio, e que é a Revolução Industrial, né? E eu tenho voltado muito para um texto que eu tenho certeza que eu já citei aqui no Vira em algum outro momento, em alguma outra conversa, que é a introdução que o Hobsbawm escreve para o Era das Revoluções. E ele tem um parágrafo maravilhoso ali, que ele vai caracterizar esse momento, né, essa virada do 18 para o 19, como um momento duplo revolucionário. E eu acho que se a gente ler muito rapidamente esse texto do Hobsbawm, a gente vai pensar que ele está falando de duas revoluções específicas, talvez a francesa e a americana, e a gente não percebe que ele está falando de uma perspectiva um pouco mais estrutural, afinal de contas é o Hobsbawm, pensando a revolução do nosso mundo político e a revolução do nosso mundo econômico acontecendo concomitantemente. E como esses processos revolucionários, eles estão de fato criando um novo mundo, que é o mundo contemporâneo, é o mundo que a gente ainda vive. E por isso, no começo do ano, quando a gente estava discutindo outras questões, em outros episódios, eu disse que eu queria participar, eu queria gravar esse episódio com vocês, porque eu acho que é uma situação tão oportuna para a gente pensar o mundo no qual nós nascemos e ainda vivemos, e, para enganchar com a piada que eu fiz no começo, se esse mundo está morrendo de fato, se a gente está indo para algum outro lugar politicamente e economicamente. Porque o mundo que está nascendo ali ao redor do final do século XVIII, em 1776, se a gente quiser adotar essa data da Revolução Americana, é um mundo que está nos prometendo muitas coisas. É um projeto político muito interessante. E daí eu quero deixar esse gancho que tu traz da exclusão por desenho só para um outro momento, mas eu quero pensar, digamos assim, na potencialidade desse projeto, que está expresso, sim, na Revolução Americana, que está expresso na Revolução Francesa, que está expresso na Revolução Haitiana, que é uma proposta de uma sociedade que não é mais hierarquizada, ela é horizontal. Né? Todas as ideias que estão lá no preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, da Declaração de Independência, que está lá no preâmbulo da Carta do Direito dos Homens e dos Cidadãos, a ideia de que todos nascemos iguais é muito potente. E é claro, aqui a gente já fez essa ressalva no Vira 1 milhão de vezes, vamos abrir espaço para dizer, uma proposta teórica, ideológica, muitas vezes ela não se concretiza, e as coisas elas carregam as suas inconsistências e as suas contradições em si, e a gente precisa sim explorar essas contradições. Mas o fato de que nós temos grupos de pessoas mudando radicalmente a forma como sociedades inteiras se organizam, os princípios, eu estou me lembrando que no episódio anterior que eu gravei com vocês, o Divan fez uma discussão super bacana sobre princípios, né? Que esses princípios estão sendo mudados e que eles vão, de alguma maneira, servir como um farol político para todo mundo, a partir de então, é muito potente, né? Claro, o que eu acho que fica interessante, daí nos movendo para exclusão, para o teu gancho, né, da exclusão por design, é pensar isso. O que são esses projetos ideológicos e quais são, de alguma forma, digamos assim, as contradições que eles carregam. E eu tenho pensado muito, por causa das coisas que eu estudo, a tensão entre projeto e mito. Porque falar da Revolução Americana é falar de um projeto político, assim, e é falar de um projeto político, para não deixar essa ponta solta, que não está separado, ele não está divorciado do projeto do capitalismo ele mesmo, e por isso que pensar esse momento duplo revolucionário da Revolução Industrial, que o Hobsbawm vai situar ali em 1780, também super importante para a constituição desse novo mundo, mas que
ao longo dos séculos, e agora a gente está 2 séculos e meio de distância daquele momento, se constituiu como um mito muito importante. Então, eu fiquei, desde que vocês me convidaram, e agora mais com a proximidade da data e da gravação do episódio, pensando nessa tensão, né, entre projetos e mitos e quais são os efeitos que cada um deles operam. E eu acho que o que me é tão fascinante com todo esse movimento que a gente está aproveitando a data do 4 de julho para discutir a partir dos Estados Unidos, mas que eu não acho que a gente deveria restringir aos Estados Unidos, é justamente uma oportunidade de refletir a respeito de qual é esse projeto de um mundo contemporâneo que foi colocado, quais são as contradições dele, quais são as tensões que ele carrega, e para onde é que ele está indo 250 anos depois. Então essa festa virou um enterro, né? Se a gente quer pensar em comemorações de um 4 de julho que são patriotadas, mas são patriotadas que fogem, do repertório de patriotagem que a gente se acostumou a receber dos Estados Unidos. O que isso significa? Então, eu acho muito bacana pensar por aí. Não sei o que vocês acham. Gabriel de Vó. Olha, a qualidade de presente aqui, que tranquilamente menos leu Hobsbawm, né? Porque eu acho que eu li o Era das Revoluções, eu não li, eu li aquele sobre o banditismo, né, aquele, é bem bacana aquele livro, e eu me lembro muito daquela coisa da invenção das tradições, né, quando a Tati falava de datas que são friamente estipuladas, e a gente pensa que elas têm um significado em si. Eu queria, inclusive, que a Tati discutisse um pouco essa questão da influência de uma na outra, porque, como tu disse, a gente ouve muito falar de Revolução Francesa, e a gente ouve falar de um jeito bem enaltecedor, assim, de um marco muito superior às outras coisas, quando, na verdade, esquecemos que, por exemplo, uma Revolução Americana foi antes, né? Foi antes. E eu queria saber, esses caras, eles realmente se inspiravam? Porque não faltou gente no começo do século XIX dizendo que a inspiração era o iluminismo e os ideais da Revolução Francesa, né? As 3 cores, os 3 marcos de vetores, tudo aquilo, mas eu fico em dúvida se realmente esses caras se liam e esses caras sentavam para dizer assim, viu o que eles fizeram lá? Então... E aí, como é que ficaria, por exemplo, pensar uma influência na França do que aconteceu nos Estados Unidos, sendo que tem muita coisa que é paralelo, mas também não vamos simplesmente colocar as coisas de uma maneira que, tá aí, é tudo um grande no kings. Não, na verdade é muita coisa, né? Muita coisa diferente, né? Muita coisa diferente mesmo. A gente fala de uma Revolução Americana que tem uma base filosófica, tem uma base política, mas também tem uma base de uma questão de um grupo favorecido, lutando. É sempre a mesma coisa. Sempre tem um pessoal que bota um adesivo escrito imposto é roubo, né? Em algum lugar, né? Na sua carroça, no seu cavalo. Né? Não pisa em mim. Não pisa em mim, na sua, como é que é? Cherokee, não. É Silverado? Sei eu, né? Não tem nada disso aí. Mas, chama enfim, Dodge Ram. Uma Dodge Ram, exatamente, com aqueles pneus de como é que é, Monster Truck, Hot Wheels no estádio, né, sei lá. Mas, cara, as duas coisas ela tem muita semelhança, mas a gente tem sim ali uma coisa que é anterior, um evento que é anterior ao outro, e que tinha um mundo de particularidades ali, né. Os franceses, por exemplo, eles pensaram nisso assim, vamos lá, lá já foi. Lá já aconteceu, ou não, ou nem. Eu acho que, e esse é um esforço que eu tenho feito, a gente ainda sofre nas ciências sociais e nas humanidades, de maneira geral, do que é chamado de um nacionalismo metodológico, né? Para quem não está familiarizado com essa dimensão, ou com esse conceito, é a ideia de que a gente se acostuma tão profundamente a pensar o Estado ou a nação como a base central da ação política, que a gente limita todos os nossos eventos, todos os nossos processos às fronteiras nacionais. Que é um pouco isso, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Haitiana. E a gente esquece de pensar que talvez esses processos eles sejam muito mais internacionais ou de verdade globais do que nós inicialmente concebemos. Não é para dizer, Gabriel, que não existe uma influência europeia em tudo isso. A gente não pode negar o poder do colonialismo, né, e da expansão europeia, não é fazer isso. Mas me parece que entre 1500 e 1776, se a gente quiser colocar nesses termos, nós já temos um desenvolvimento intelectual nas Américas
avançado o suficiente, e aqui avançado eu não quero dizer no sentido de que é melhor ou pior, por favor, não me entendam mal, mas de sistematizado e com um diálogo intenso que merece o seu próprio espaço e o seu próprio reconhecimento. E quando a gente pensa, então, em termos de circulação de ideias, de circulação de influência ideológica, a gente vai perceber que difícil, né? A gente pode falar, é de inspiração iluminista, sem sombra de dúvida. E o iluminismo tem uma origem na Europa Ocidental, sem sombra de dúvida. Mas em que momento a gente vai conceber isso e perceber que não significa que pessoas de fora da Europa pudessem participar desse diálogo e desse projeto de maneira significativa? Basta olhar para a figura de um Thomas Jefferson. E daí não é dizer que o Thomas Jefferson é o herói do novo mundo, como os americanos gostam de pintá-lo, mas que ele era um cara que participava de maneira significativa em conversas ideológicas e intelectuais com seus pares franceses, sem sombra de dúvida. Então é muito menos dos franceses exportando ideias que chegam nas Américas e ganham tração, e talvez muito mais de um intercâmbio bastante criativo e bastante frutífero entre as Américas e a Europa, ali no final do século XVIII, ou já em meados do século XVIII. E eu acho que a gente tem que levar isso a sério, inclusive para reconhecer, como tu coloca, o ineditismo do movimento dentro das Américas. A primeira revolução, né, desse novo mundo contemporâneo é uma revolução americana por excelência. E daí a gente vai pensar em todas as revoluções americanas que se seguem, né, a 1776. As revoluções das guerras de independência na América Latina e por aí vai. Para além disso, pensar a influência em termos, e eu gosto sempre, eu tenho feito esse paralelo sempre, pelo menos na minha cabeça quando eu penso nessas coisas, porque agora nos estudos de extrema-direita todo mundo tem falado dos intercâmbios entre as extremas-direitas, que a gente deve olhar para as extremas-direitas como um movimento transnacional. Eu acho que está correto, mas eu sempre fico me pensando, talvez a gente tenha que olhar para qualquer movimento ideológico e talvez revolucionário numa certa medida. E aqui, de novo, eu não estou usando revolucionário para bem ou para mal, é só o caráter de contestação de uma ordem colocada, como movimentos que se organizam transnacionalmente. E eu acho que isso é válido para esse momento que a gente está discutindo. E por isso que é interessante pensar nos 250 anos dos Estados Unidos, porque a gente pode partir da discussão sobre os Estados Unidos para pensar o mundo que está surgindo ali. Agora, mais um outro ponto, tu falou das invenções das tradições, né? E livro maravilhoso do Hobsbawm, uma discussão essencial ali, e eu acho que é muito isso. Por que a gente fala tanto desses momentos e por que a gente celebra tanto e por que talvez o caso do aniversário dos Estados Unidos seja um caso interessante da gente pensar todas essas tradições. Vocês já pararam para pensar que nesse processo de independência os estadunidenses estão fazendo uma coisa que é relativamente inédita e que é muito poderosa, que é, eles estão constituindo uma sociedade que se quer horizontal, se projeta igualitária, e a gente pode discutir todo o conteúdo ou a inclinação desse discurso igualitário, mas eles estão fazendo isso sem um contexto que permite a eles articularem elementos ou marcadores de identidade muito claros que demarquem essa nação, né? Eles não têm sequer uma língua comum estabelecida. Eles não têm fronteiras estabelecidas no momento, porque a expansão territorial dos Estados Unidos ainda está acontecendo. Eles não têm uma religião compartilhada. Então, nenhum desses marcadores que a gente assume, entre muitas aspas, como sendo naturais para a delimitação de sociedades e de grupos, eles não têm. E eles estão criando isso do nada. E como é que eles fazem isso? Eles vão fazer isso celebrando as suas vitórias políticas, né? Então, por isso os pais fundadores são tão importantes, por isso todas essas datas, até hoje o 4 de julho é tão importante, porque são momentos quase que de inventar quem é que eles são. E isso também é tão poderoso politicamente, porque, de novo, um monte de gente vai copiar depois. Como é que a gente pensa pertencimento, como é que a gente pensa criação e manutenção de sociedades. E por mais que a gente possa olhar a invenção da tradição alheia e achar ela muito esquisita, eu também sempre acho um espelho interessante de pensar as nossas próprias invenções. E nesse contexto que a gente está, né, Copa do Mundo, o brasileiro nunca é tão patriota ou nacionalista quanto durante uma Copa do Mundo. E daí todos os nossos traços, todos os nossos mitos, eles estão bem expostos, bem elaborados, está todo mundo falando e celebrando eles. Mas a gente não acha esquisito, a gente só acha esquisito quando a gente vê os outros fazendo isso.
mas tem alguma dimensão de pensar processos que são similares de constituição de comunidade política, que inclusive viabilizam o que a gente faz politicamente chamando de democracia, que é importante. Então eu gosto tanto dessa discussão por causa disso, porque eu acho que é tão fácil a gente escorregar no ai, que coisa ridícula esses americanos acreditando em mitos, quando a gente não se dá conta que, esses mitos eles têm uma importância política e que talvez a gente tenha que avaliar se a gente quer se livrar deles de verdade ou como é que a gente quer elaborar esses mitos, mas que talvez simplesmente jogar eles junto com a água da bacia não seja o melhor movimento. E o que isso significa a respeito dos nossos mitos, que a gente celebra tão rapidamente sem ter talvez a mesma dimensão de crítica associada. Mas, Tati, olha só, é claro que também teve algumas coisas, né, me parece assim, tu falou no Thomas Jefferson, né, e o Thomas Jefferson parece que tem uma influência muito grande do Locke, por exemplo, né, quando tu vai ler a Declaração de Independência, bom, as acusações, né, para tu justificar porquê da independência, né, vai fazer toda uma lista de por que é necessário confrontar a tirania, etc, etc. Tu vai ter o Lafayette, que é o herói dos dois mundos, né, então, que vai sair de um lugar e vai para outro, que é uma coisa que é sempre engraçada, né? Eu costumo comentar com os alunos que tu diz assim, primeiro, quando tu assiste qualquer filme sobre a independência dos Estados Unidos, parece que a França mandou Gerard Depardieu, 2 mosquetes e, né, o negócio assim, a França ajudou pra caralho na independência dos Estados Unidos, estavam tomando um pau até mandarem navio pra lá, né? E depois é claro que essa galera deve voltar pra França e dizer, o que vocês estavam fazendo lá? Ajudando o pessoal dos Estados Unidos a se livrar do rei, e aqui a gente defende o rei. Porra, que bosta, né, cara? Como assim, sabe? Então, a gente não pode achar que tudo é separado também. Mas o Thomas Jefferson, ele tem um negócio que quando tu fala tanto de ideais, quanto quando tu fala a respeito de contradições, ele é um cara excelente para explorar todas essas coisas, né? Porque sim, quando tu lê o início, né, aquilo lá, nós consideramos essas verdades autoevidentes. Cara, isso é fortíssimo, né? O conteúdo de uma declaração, ele é fortíssimo, porque, de novo, ele não está pedindo, por favor, rei, aceite isso que eu estou falando. Ele está dizendo, eu estou declarando, isso é verdade, isso é autoevidente. Eu não vou nem me explicar. Não me peço para explicar porque não precisa, isso aqui é óbvio, né? Então, assim, é fantástico esse conteúdo de declaração. Segundo, dentro disso, tu vai dizer, todos os homens são criados iguais e providos pelo seu, por uma divindade, pelo seu criador, eu acho que tá assim. E aqui é que começa o negócio, né? Porque tu diz assim, isso também eu acho que vem de Locke, que diz, mulher, bom, veja bem, elas até são, mas quando entra no contexto familiar, elas são menos. Escravos? Não deveria existir pessoas escravizadas, mas já que existe, perdem os seus direitos de se expor e não são uma pessoa, né, nesse sentido, né, eles não são essa pessoa que eu estou falando. E o Thomas Jefferson é esse cara, né, porque vê só, né, aí veio o cara do negócio, vocês estão utilizando a ad hominem, mas aqui é interessante, né, porque tem todo aquele negócio também na história, né, Tati, aqui também é uma pergunta que eu te faço, essas ideias estão no lugar ou elas estão fora do lugar? Porque, vê bem, né, eu faço essa questão porque o Benjamin Franklin é um cara que era contra a escravidão e ele libertou seus escravos. O Thomas Jefferson nunca. O Thomas Jefferson teve filho que foi libertado depois só da morte dele. Né? Ele teve filhos com uma mulher escravizada e ele vai só libertar depois. Então me parece que até toda essa questão dos Founding Fathers, né, dos pais fundadores, as mesmas contradições que a gente vê neles, a gente vê nesse momento. Tanto que depois, quando a gente fala da Revolução Haitiana, que é o momento em que o pessoal de fora diz, ei, mas eu não sou todos... E, né, eles dizem, não, só um pouquinho que para vocês vai demorar um pouco mais, isso fica muito claro e os Estados Unidos são um dos principais que vão chegar depois e dizer, nós não vamos reconhecer vocês, porque imagina se essa moda pega, né, esse negócio de escravizado sair por aí se libertando, matando branco, pelo amor de Deus,
E que é aquele negócio, eu não gosto de tirar a culpa de ninguém pelos seus próprios atos, né? Aquele negócio de, tal país só é fudido por causa, né, do colonizador, por causa do... Calma, todo mundo também tem capacidade de fazer bosta, né? Mas o Haiti já começa errado por causa né, das reparações para a França e por causa dos Estados Unidos fazendo bloqueio comercial para parar tudo aquilo lá. Sei que tem bastante coisa aí, tem história, né, ideia no lugar, ideia fora do lugar, tem um monte de coisa, mas vai tranquilamente aí, Tati. Eu vou começar pelas ideias no lugar ou fora do lugar. O pouco materialismo que me sobra me impede de pensar que existem em algum momento ideias fora do lugar. Não acho que a gente vai pensar que podem existir ideias fora do lugar. E eu acho que, nesse sentido, não tem ideia fora do lugar. O que me parece é que muitas vezes a gente tem uma tendência de unir ou de esperar ou de exigir um tipo de coerência que nenhum de nós tem, né? E de exigir esse tipo de coerência de figuras que, por uma série de motivos políticos e sociais, acabaram entrando para a história de maneira destacada, como o próprio Thomas Jefferson, como o próprio George Washington, que também tinha escravos, né? Todos eles. Os dentes dele, né, Tati? Os dentes do George Washington, né? Exatamente. Que defendiam essas ideias, e daí a gente fica, né, olhando para as ideias e para as figuras e pensando como é que pode. Como é que o cara que escreve as coisas que Thomas Jefferson escreveu e que todos eles assinaram e discutiram essas ideias não consegue entender a incoerência das suas ações. E é isso que eu tenho talvez insistido muito, que é do que nos serve exigir essa coerência dessas figuras, sejam elas históricas, sejam elas presentes. Será que a gente só não está querendo se livrar da parte complicada e talvez um pouco desagradável de pensar política e da parte difícil de pensar política? E daí, sempre que eu volto para pensar esses momentos e esses documentos e essas figuras, eu me vejo pensando nessas questões tem alguma coisa que é profundamente interessante quando essas novas ideias surgem, porque elas obviamente não estão descoladas do contexto material no qual elas surgiram. Elas estão definitivamente informadas por interesses individuais ou de grupos específicos. E daí aqui eu retomo a brincadeira que o Diva fez mais cedo, de pensar, sempre tem um adesivo pedindo menos imposto em algum lugar. Sim, acho que não dá para descolar isso. Mas será que a gente quer reduzir a potência dessas ideias a esse adesivo, né? Ou a esses interesses de grupos específicos? E eu acho que isso é tão potente, porque olha só, se a gente vai pensar no projeto dos Estados Unidos, a gente vai ver resistências pontuais surgindo ao redor desse projeto, já no contexto de elaboração desse projeto, mas é uma história que segue até agora, né? São 250 anos de discussão de um projeto nacional e de um projeto político. Tati, tu tá aí? Deu todo um bug aqui de novo para variar. Mas só coloca o que tu estava falando por último, que agora voltou. O que eu estava falando, na verdade, é de pensar essas tensões, né, entre a incoerência pessoal das pessoas que muitas vezes estão elaborando e avançando essas ideias e esses projetos políticos, e a potência desses projetos, dessas ideias elas mesmas, que podem existir para além da vida pessoal de todas essas figuras, né? E daí, pensando aqui no caso dos Estados Unidos, é pontualmente interessante a gente elaborar ou perceber que talvez seja um projeto nacional que está há 250 anos em discussão e que os americanos são muito bons de discutir isso e de engajar com esse projeto. E como é um projeto que está há 250 anos, porque eu acho que nunca houve uma aceitação hegemônica ou homogênea desse projeto. E aqui eu estou pensando pontualmente na figura do Frederick Douglass, entende? Que é um homem negro que nasce escravizado e que conquista sua liberdade tardiamente e que consegue criticar o projeto americano ao mesmo tempo que ele está pensando em como essas ideias são interessantes, elas mesmas. E daí a gente pode voltar para a Revolução Haitiana também, que são os caras dizendo, poxa, tem um problema de coerência em como vocês estão executando esse projeto, mas essas ideias que vocês estão avançando, elas não são exatamente ruins, né? Eu estou pensando num discurso pontual do Frederick Douglass aqui, que é o que significa o 4 de julho
para o escravizado americano, para o negro americano, perdão, acho que esse é o título em português. Então é isso que me parece pontualmente poderoso da gente pensar das tuas perguntas, né, Abal, de pensar que essas ideias são fora do tempo. Eu acho que não. Essas ideias, elas podem ter surgido com uma motivação de interesses pessoais ou sectários específicos? Sim. Mas uma vez que elas estão formuladas e colocadas em movimento, parece que elas ganham uma vida própria. E essa vida própria é interessante porque permite que outros grupos dialoguem com elas e ampliem, contestem, se apropriem delas, né? E, claro, a gente está falando das ideias muito pontuais do liberalismo do século XIX, daí pensando seja Estados Unidos, seja a França, mas dá para pensar isso com qualquer movimento ideológico, né? Se a gente quisesse levar para a Rússia de 1917, tenho certeza que, olhando com atenção para os líderes soviéticos, a gente encontraria vários problemas e contradições também. A gente quer jogar tudo fora? Ah, com certeza não, Gabriel Divan. Olha, eu tô com uma coisa na cabeça que foi falada há um bom tempo já, e eu tô me segurando aqui porque eu preciso tentar fazer a discussão chegar um pouquinho nisso de novo, porque quando a Tati falou que a expansão territorial americana continua, isso é uma coisa muito interessante de ser pensada, e a gente pensa que os Estados Unidos, em grande parte, ele tem esse discurso formador que tem a ver com território, com conquista, né, tem a ver com expansão para o oeste. E eu fiquei pensando no seguinte, né, numa coisa mais contemporânea, quando a gente fala, por exemplo, dessa data que acabamos de ter, o 4 de julho, tão significativa para eles, né, fogos de artifício e tudo mais, a gente sempre lembra algumas coisas e agora bate de um jeito diferente essa questão que temos aqui colocada na mesa, né, que é a de falta de identidade para essa galera, né, em termos, olha, não é nem só religioso, né, o que é um marcador comum, não é nem só uma questão étnica, mas a Tati frisou, né, é língua comum, cara, e de fato não é uma língua comum, a quantidade de lugares nos Estados Unidos em que o espanhol vem primeiro do que o inglês, né, para não dizer outras línguas em outros nichos e tudo mais. Mas aí eu lembro de uma coisa, o cara fala em 4 de julho, para quem vive a nossa época, a gente pega todo um rescaldo de vários pós-guerras e a gente lembra assim, e aí vem os veteranos, tal. Aí vem aquela galera, né, um pessoal mutilado, um pessoal mancando. Nascido em 4 de julho. Tom Cruise. Eu ia dizer, né? além eu penso no Tom Cruise. Tom Cruise de bigode postiço, aquela coisa toda. Mas aí o cara pensa o seguinte, ó, os veteranos, aí é só botar um pouco no papel, na ponta do lápis, assim, os veteranos são o quê? Aí o cara vai ver bem o seguinte, ó, é muito difícil explicar para alguém por que o vovô tá assim. Não, porque o vovô foi lá do outro lado do mundo lutar uma guerra. Por quê? Não, porque um país lá tinha uma relação com o outro lá e a gente foi interferir de tal maneira que a gente tinha que impedir isso daí. E aí o vovô perdeu um membro, sabe? Aí o cara fica pensando, tá, mas estavam atacando a casa da vovó? Não, eles nem sabiam que a vovó existia. Aí o cara fica, caralho, meu, pelo menos 2 guerras, o Vietnã e a Coreia, não fazem o menor sentido. Não faz absolutamente o menor sentido. Aí o cara pensa, vamos comemorar essa data? Bom, para alguém que está na Virgínia ou no Massachusetts, talvez tenha aquela coisa, né? Bota uma peruquinha, vem um barquinho, um carro alegórico em forma de barquinho e tal. Agora, o que diabos tem a ver um cara em Dakota do Norte, um cara no Oregon, um cara no meio de Utah, lá na reserva indígena? O que tem a ver, cara? É um negócio louco de pensar e é uma coisa que a gente pensa que eles são coesos porque a gente tem esse exemplo de um americano padrão brainwashed em relação a isso. Só que, na verdade, não tem nenhuma coesão, cara. É um negócio assustadoramente forçado. Eu não tô tendo uma epifania agora, porque eu já tinha pensado nisso, mas agora talvez eu tenha colocado isso com a ilustração mais grotesca de todas, porque realmente, cara, é um lugar imenso, é um território imenso que foi sendo ganhado na base da foice e do mosquetão, e assim vai, cara, e simplesmente é um bando de gente que tem muito pouco em comum. Tu vai pegar aquela costa lá onde começou tudo, talvez tu consiga mais ou menos forçar a barra numa homogeneidade aqui e ali, mas é difícil, né? Não, perfeito, Gabi. E eu vou te dizer que acho que tem 2 dimensões aí pro que tu
que aparecem na tua fala, que a primeira é pensar o papel importante das guerras ao longo, sobretudo final do século XIX, início do século XX, para a constituição de uma certa coesão nacional nos Estados Unidos, porque eu acho, sim, que a experiência dos veteranos ela é importantíssima para a constituição dessa ideia nacional nos Estados Unidos. Mas isso é uma coisa que a gente pode explorar depois. Por outro lado, acho que volta a importância de por que os caras reforçam tanto esses mitos, entende? Porque é, como tu disse, um território gigantesco, com uma população enorme, muito diversa, sem uma unidade linguística, sem uma unidade religiosa, sem uma unidade étnica, e que ainda assim está aí, há 250 anos, discutivelmente sendo o projeto democrático mais longevo que a gente conhece. Então, volta para a importância daquilo que a gente estava falando um pouco, que é a reprodução desses mitos, né? E daí tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, e que não começa lá, mas passa pelo MMA na Casa Branca, passa por todas as celebrações desse último final de semana, mas é pensar se os americanos estão desistindo finalmente desse mito. Nas últimas semanas, quer dizer, desde o começo do ano tem tido uma discussão na imprensa dos Estados Unidos que é pensar por que os democratas não engajaram tanto com as celebrações do 4 de julho. Ou se pela primeira vez nós temos uma parcela significativa, não da população dos Estados Unidos, mas da liderança política mais progressista do país, não desengajando com esses mitos nacionais. E por que eu acho isso interessante? Porque os mitos nacionais dos Estados Unidos, pontualmente, sempre foram um consenso relativamente estável ao longo da história do país. Né? Tu vai ser democrata, tu vai ser republicano, tu vai ser independente. Você pode questionar algumas questões. Acho que a figura do Obama mesmo é bem interessante no sentido de como ele elabora a aproximação dele com os mitos americanos, mas tem uma versão relativamente estável de celebrar tudo isso. Bom, eu falei agora da crítica do Obama aos mitos americanos, e é inevitável não falar do Hamilton, né, que é uma peça que é bastante, digamos assim, estimulada pela Casa Branca dos Obamas, e que é, ao mesmo tempo, uma crítica e uma reafirmação de todo esse mito cívico dos Estados Unidos. O que eu acho curioso é, quando a gente está estudando nações e nacionalismos, a gente sempre vai enfatizar a questão ou o fato que nações elas não existem naturalmente, elas são construções políticas e sociais nossas. É como nós elaboramos comunidade política na contemporaneidade. E isso está muito ligado com o tema do nosso episódio hoje, de falar todas essas revoluções. Mas se nações nascem, são criadas, elas também podem ser destruídas e elas também podem morrer. E eu fico pensando se essa divisão agora que muita gente tem apontado, na verdade, ou esse desengajamento com as celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos não significa um pouco mais do que só uma divisão política, se a gente não está vendo um processo de desagregação nacional mesmo, sabe? De um pouco disso, de todos esses elementos que tu destacou na tua fala, ganhando um peso maior na vida política americana agora, que eles não estão se vendo mais como uma mesma nação, uma mesma comunidade. E eu acho que isso é bem crítico. Não, olha, e tem uma coisa interessante que passa batido às vezes, talvez, né, para quem tem esse olhar, né, historiador não, mas passa batido como um chavão de roteiro, um chavão hollywoodiano. Quantos filmes, seriados e produtos desse tipo a gente não viu e que existe a figura aquela do velho turrão, né? Pega, por exemplo, o pai do Foreman no Dead Seventh Show, sim, que ele sempre pega em algum momento e diz assim, e se eu não fosse lá na Coreia lutar, você estaria comendo arroz com as mãos, tal. E, cara, e assim, ó, a quantidade de unidade política, ideológica, a quantidade de o quanto uma identidade americana não está sustentada nesse discurso que, de novo, né, pessoal, o que eles foram fazer na Coreia? Basicamente foram impedir a existência de uma Coreia do Norte, aí não deu. O que eles foram fazer no Vietnã? Foram impedir, né, a questão da hegemonia comunista no Vietnã, não deu também. Então, quer dizer, o cara fica se arvorando da condição de, se não fosse eu, você estaria não sei o quê, cara, e assim, ele foi até lá, tomou um pau, voltou, Mas tem um negócio legal aí, Divan, que é o seguinte, ó, tu não vê ninguém voltando do Iraque
e dizendo, se não fosse por mim, Saddam Hussein tava comendo tua mulher. Sabe? Ainda? Tu acha que demora mais, assim, Tati, é isso? Não sei, eu acho que às vezes essas questões precisam de um pouco mais de tempo para serem elaboradas. Ou elas precisam de mais vontade e uma certa unidade política para elas serem elaboradas. Mas é uma coisa negativa, né? Ela vem pela negação, quando diz assim, ó, ainda bem, Tatiana Vargas, mas que você não estava usando burca nos Estados Unidos no período que esteve lá, sabe por quê? Por causa de Michael Brower, esse vovô aqui que agora não tem um olho, sabe? É um negócio assim, ó, é completamente maluco, porque tu constitui uma identidade nacional a partir do fato de que eles teoricamente, assim, mas muito teoricamente, não viraram uma visão de Japão feudal, que inclusive é falsa também, né? Que é uma visão inventada. É tudo falso, é tudo inventado, mas nem por isso é menos real ou tem efeitos menos concretos. E por isso que é tão legal de estudar. Mas eu quero fazer uma coisa que me dói muito agora, meninos. Mas assim, vocês já pensaram que vocês têm a idade de alguns dos veteranos da Guerra do Iraque? Claro, né? É muito recente, gente. Então é isso que eu fico pensando. Tem pessoas que estão agora com a nossa idade que lutaram no Iraque e no Afeganistão. E a gente pensa nos veteranos como essas figuras dos velhinhos que são muito frágeis, com boinas muito velhas, mas tem veteranos de todas as idades nos Estados Unidos, inclusive pessoas muito novas. E talvez esse processo de por que ninguém fala do Iraque e do Afeganistão ainda seja um processo de elaboração. Essas pessoas vão ficando mais velhas e vão elaborando isso de uma forma diferenciada. Mas é também um projeto político. Tem que ter também, digamos assim, alguém que está patrocinando, que está encabeçando esse projeto. O que é interessante para mim pensar atualmente é, isso geralmente quem encabeça esses projetos são os governos que estão constituídos, né, e que estão no poder executivo nesse momento. Qual é o movimento que o Trump está fazendo? O movimento que o Trump está fazendo em termos de elaboração da nação americana é um movimento muito divisivo. Né, que é pensar retomar esse nacionalismo branco que sempre existiu, mas que está com muita força agora, e reforçar as divisões étnicas e talvez contra um certo consenso que existia nos Estados Unidos, que é esse consenso cívico, tentar reelaborar a nação dos Estados Unidos como uma nação que é étnica ou que tem uma unidade religiosa específica, e como isso talvez esteja em contraste com esse mito fundacional que a gente está discutindo, como ele foi estabelecido nos últimos 230 anos dos Estados Unidos. Então, para mim, o curioso é isso. O que acontece quando a gente tem um grupo no poder que tem tanto alcance que consegue reelaborar, inclusive, talvez, o mito político mais poderoso que a gente conheceu nos últimos 250 anos. E que é fundação para o Estado mais poderoso que a gente conheceu, pelo menos no último século. O que acontece com esse Estado quando o mito que sustenta ele, socialmente, ideologicamente, começa a ser contestado pelo grupo que está no poder? Agora, Tati, eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam ali, que é o seguinte, ó, será que a gente não consegue até botar um ponto nessa questão de uma divisão muito maior, né, de uma decadência desse mito fundacional, até mesmo ali a partir do Reagan, por causa do seguinte, ó, todo mundo liga o negócio do Make America Great Again ao Trump, mas o Reagan já usava isso aí. E esse great aconteceu quando? Né? É um negócio totalmente obscuro, assim, tu diz, tá, mas quando que é exatamente? O Trump tentou botar na época ali dos barões ladrões ali, coisa, né, da Gilded Age, que é um absurdo completo, né, mas a que tá se referindo? Tá me parecendo que esse fio ao quando foi great tá se perdendo, entende? Mas a ideia da grandeza, ela é poderosa justamente porque ela é deslocalizada. E ela recebe o conteúdo que interessa a quem tá falando dessa grandeza, né, Abal? Então, a grandeza do Reagan e do Trump talvez coincidam, e a gente sempre fala do Reagan e do Trump para falar do Make America Great Again, e a gente coincidentemente, ou talvez de maneira bastante conveniente, esquece que teve uma outra figura que também mobilizou eleitoralmente o Make America Great Again, que é o Clinton, em 1991 e 92. Se vocês procurarem aí, jogarem Clinton, Make America Great Again, vai vir vários vídeos dele repetindo isso em campanha.
Então, a ideia de que tem alguma grandeza para ser recuperada, ela é muito útil justamente porque essa grandeza é vaga e a gente pode dizer o que é essa grandeza contextualmente, dependendo do que a gente quer mobilizar nesse contexto. E daí tem uma coisa que é pensar que, e tem vários historiadores que sublinham isso, como a retórica da crise, ela também é uma retórica muito presente na história americana, né? A gente geralmente vai achar que os americanos começam a falar de crise nas crises do petróleo, ali em 1970, os americanos acham que eles estão em crise desde, sei lá, 1800. Desculpa, Divan, eu já vou te passar, mas assim, ó, eu gosto muito daquele texto do Richard Hofstadter, que ele fala do estilo paranoico da política americana. Né? Exatamente, é perfeito. Eles estão sempre olhando por cima do ombro, né? É isso, é sempre o comunista, alguém tá vindo te pegar, né? Alguém vai acabar contigo, você vai comer arroz com um pauzinho. Esse lance sempre acontece, e dos dois lados. E a gente volta pros anos 90, Tatiana Vargas, mas sempre acontece. Gabriel Divan. Pois é, eu confesso que não lembrava, né, dessa parcela do discurso clintoniano, né, de usar o chavão também. Confesso também que sequer eu penso muito no Reagan, quando a gente pensa. A gente pensa numa coisa meio parecida, né? A gente pensa numa espécie de massa ideológica meio parecida, mas o uso, inclusive, da figura do Great Again e esse Great que é meio nebuloso, assim, né? Que afinal de contas, né? Onde é que está situado, assim? Qual é o again? Porque quando eles falam again, ainda tem uma coisa engraçada. É uma confissão de que estamos meio mal, mas a coisa vai andar para frente a partir de agora. Tá, mas então, quando é que começou exatamente? Quando é que o senhor me diz, assim, que a coisa foi pro brejo? É um negócio que é engraçado. Mas olha só como é eleitoralmente potente, né? Tu é um candidato que não tá no poder, ou seja, tu não tá querendo a reeleição. E daí tu diz, vamos fazer a América grande novamente. Tu pensa o quê? Bom, então o cara que tá no poder tá atrapalhando a situação, né? Tipo, é muito útil nesse sentido, porque tem um efeito imediato muito poderoso. E pode ser tanto pros últimos 4 anos ou pros últimos 100 anos, dependendo de como esse candidato vai elaborar o discurso do Great Again. Mas no caso do Trump, tem a ver com outro mito que ele tá tentando gerar e tentando sustentar e emplacar, que é essa questão de um Great Again, que na verdade é meio ao contrário, né? É daqui para frente, porque ele está tentando instituir alguma coisa que vai varrer com, sei lá, a ditadura woke, ou que vai varrer com um tipo de visão de mundo que ele está querendo inaugurar ou representar num estilo que vai remeter àquelas coisas. A gente já discutiu muito sobre isso, né? Esses caras, eles têm essa fixação por obras de arte do período helênico, eles têm fixação por uma série de coisas que tem a ver com modelos de arquitetura e beleza clássicas e tudo mais. Talvez, né, o again seja não até relacionado com algo da história americana em si, mas com um again que tem a ver com essa visão de humanidade que eles querem porque querem emplacar e, bem, né, isso aí chega em coisas bem triviais que a gente conhece no que diz respeito a reprisar uma série de coisas que, bom, eu tô aqui olhando para uma das prateleiras do Felipe, tem um monte de livros sobre nazismo e suástica aqui, né? Enfim, né? Eu acho que o recado está dado, assim, de uma maneira sincrônica aqui. Não, mas eu acho, até só para passar para Tati, eu acho que essa ideia de meio vamos ser uma Roma já estava até na fundação, né? Eu estava ouvindo o Divan e pensando a mesma coisa, que eu acho que um tema que a gente não pode escapar no episódio de hoje é pensar nessa dimensão um pouco teleológica do projeto dos Estados Unidos, né? Que depois a gente vai entender como a ideologia do destino manifesto, ou a ideia de que eles são, inclusive, digamos assim, e que está bem expresso no mormonismo, né? Um povo escolhido. E que como isso contamina, por vezes, de maneira mais discreta. A gente tem vários discursos do Obama, assim, que tem um cheiro de um excepcionalismo norte-americano, sabe? Que estão falando muito discretamente do destino manifesto. Ou a gente tem essa dimensão muito explícita e quase escrachada do Trump, mas está sempre presente, né? Então, isso também tem uma dimensão interessante, que é a gente pensar, bom, os Estados Unidos, em termos amplos, populacionais, não tinha uma unidade religiosa, mas isso não significa dizer que não existiam ideias religiosas muito presentes na fundação ou na elaboração dessa nação inicialmente. Então, sim, acho que retoma
para essa ideia de pensar a excepcionalidade e retomar Roma também, né, Abal? Pois é isso que eu estava pensando que vocês estavam falando, né? Porque a gente vai ter exatamente esse projeto, até a escolha de república, né? Isso é um negócio esquisito para a época, assim, dizer, agora vamos ser aqui. Não tão esquisito também, porque já tinha, né, na Itália as cidades, mas pelo menos num panorama tão grande assim, ele não existia. Mas, Tati, eu queria também puxar para esse negócio do fundacional essa questão toda de conflitos, então, que sempre existiram desde o início, assim, né? Que é exatamente, por exemplo, nessa questão da escravidão, que vai durar por muito tempo, né? Quando fala esse again, como o Divan estava falando, sempre me soa, né, a esse negócio de voltar para uma época de ouro, porque tu tem também a questão de outros mitos que são feitos, como, por exemplo, o Sul pré-guerra civil, em que é galante, ele é, né, e o vento levou, toda aquela coisa assim, ele é educado, ele cumpre com a honra, etc e tal. Tanto que vai precisar de uma guerra civil e vai precisar do Johnson tomando pau de tudo que é lado para poder, porra, gente, é recente. Quando tu pensa no negócio de direitos civis nos Estados Unidos, se tem 250 anos de independência, tá fazendo agora o quê? 50, 60 anos dos direitos civis? 60 anos? É muito pouco, né? Então também tem esse negócio, me parece, de retornar ao momento em que, né, então o homem é homem, que junta com todo esse negócio da onda do woke agora, que junta com uma onda de masculinismo do homem provedor e a mulher threadwife. Então essas coisas vão convergindo muito forte para coisas perigosas, né, Tati? Sabe, Val, que eu tenho um projeto engavetado, que eu vou falar ele aqui no Vira, porque daí eu deixo ele registrado, das minhas ideias que precisam ser escritas, que é pensar a evolução ou as mutações da masculinidade estadunidense, sabe? E eu tinha pensado ele originalmente, ali por volta de 2016, pensando nos contrastes entre a figura do Reagan e do Trump, mas ouvindo o teu comentário agora eu lembrei dele e eu acho que dá para pensar isso em diferentes épocas e diferentes contextos geográficos, inclusive dentro dos Estados Unidos, que é pensar a figura do cowboy, a figura da elite da costa leste, a figura, né, isso, agora a gente tem o Peter Hegseth, são todos modelos de masculinidade que parecem expressar muito claramente os ideais predominantes de nação dos Estados Unidos em cada momento histórico, né, e eu acho muito curioso pensar nisso. Mas uma outra coisa que me ocorreu, eu acho que a gente já falou disso anos atrás aqui no Vira, mas é pensar nessas diferentes contestações, né? Tu falou do projeto dos direitos civis. E eu sempre tendo a pensar todos esses movimentos como movimentos interessantes, porque eles são movimentos que, sim, estão denunciando as contradições do projeto político dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eles não estão abdicando desses projetos, né? Me parece que eles estão querendo aprofundar e aperfeiçoar. E anos atrás, ali no contexto ainda da presidência do Obama, não sei se vocês vão se lembrar, mas saiu um projeto que foi super polêmico, que era o projeto 1619, que ele se colocava, tu te lembra dele, Abal? Que ele se colocava em oposição justamente ao mito fundador de 1776, afirmando, uma série de historiadores afirmando que o que fundava a nação americana não era nem a chegada dos puritanos no Mayflower, nem a independência em 4 de julho de 76, mas sim a chegada das primeiras pessoas escravizadas no território dos Estados Unidos, e daí a data de 1619. E, de novo, são todas essas tentativas de disputar esses mitos hegemônicos e pensar no que o conteúdo desses mitos, como ele está expresso nas escolas, na Copa do Mundo, nos hinos, nas formas como a gente aprende história, concretiza como efeitos práticos na nossa realidade. E, claro, a discussão do projeto 1619 era justamente essa discussão que me parece colocada na esteira do movimento de direitos civis, mas aprofundando essa discussão a respeito do racismo nos Estados Unidos. Perfeito, Gabriel Divan. Olha, eu estava pensando numa coisa que é importante ser discutida, né? A gente pensa que é um assunto sobre o qual já se falou tudo, quando a gente menciona, por exemplo, o 11 de setembro.
mas aquilo deixa uma marca e possibilita uma mudança, ou pelo menos um dar-se conta traumático, no instante em que, pela primeira vez na vida que a gente conhece, os Estados Unidos foi atacado em seu território. E naqueles lugares que a gente tem por, né, imaculados. Assim, olha, explodiram o prédio que simboliza o centro financeiro não só de Nova York, mas do planeta inteiro, e explodiram ou tentaram explodir, né, o Pentágono, e ia um outro avião para a Casa Branca, sei lá, né, alguma coisa parecida. E, cara, Capitólio, né, e aquilo gera uma espécie de cicatriz que acaba fazendo com que muda toda uma mentalidade, e eu acho que isso tem alguma coisa a ver, e desemboca, por exemplo, no fato de que recentemente teve tiro disparado durante uma coletiva de imprensa na própria Casa Branca, no quintal, e a gente não está noticiando isso o ano inteiro como se fosse a coisa mais surpreendente do mundo, porque quando eu era criança, alguém vai me dizer assim, olha, tem um maluco dando uns tiros na Casa Branca, né? O que a gente imagina é que havia um raio laser assim, ia neutralizar o cara em 10 segundos e acabou, isso nunca vai acontecer. Na verdade não, é repórter se abaixando, ai, aí depois tem aquele outro baile, não sei o que, também entra um maluco correndo, acho que para homenagear um esporte nacional, né, o cara entra correndo como se fosse fazer um touchdown, assim, no meio de um saguão, assim, vou passar aqui, seja o que Deus quiser. Cara, isso tudo denota uma série de problemas, sim, bastante evidentes naquilo que a própria mentalidade americana usual considera em termos de superioridade, porque a gente sabe, não dá para dizer que isso é novidade, né? Escandaloso mesmo, muito mais do que isso é tiroteios com vítimas reais em escolas de crianças, né? Que acontece basicamente na proporção de um dia, né? Uma por dia. Agora, é muito significativo, cara, que não só entrem pessoas armadas no tiro em eventos oficiais da presidência, como isso acontece num espaço de, sei lá, de um mês para o outro, acontece pelo menos 2 vezes que a gente sabe, né? Porque no meio dessa Copa do Mundo aí tá acontecendo coisa que a gente não sabe, para além das que a gente sabe também já são horríveis, e isso aí não é assim, não é alarmante, não é uma coisa, ai meu Deus, agora, não, é, sei lá, uma quarta-feira, uma terça-feira. Né? Eu fiquei pensando no exemplo do 11 de setembro, porque, como eu já falei aqui no Vira, todo o primeiro semestre do ano eu leciono a disciplina de Introdução às Relações Internacionais, e o 11 de setembro ele já deixou de ser um ponto de referência para a gente pensar a excepcionalidade daquilo, né, e do que ele pode significar. Mas para nossa geração, eu acho que ainda é muito presente se lembrar o choque que foi acreditar ou ouvir o que estava acontecendo em termos de ataque nos Estados Unidos, justamente porque para a gente parece muito inacreditável. E daí eu quero voltar para o que a gente estava falando no início do episódio, que é pensar justamente isso, em como as coisas mudaram em pouco tempo, né, gente? Em 25 anos. Como a gente tem uma mudança muito dramática nas últimas 2 décadas e meia, dentro e fora dos Estados Unidos. E por isso que eu acho que os Estados Unidos são um objeto de estudo tão interessante, porque eles parecem encapsular tanto da nossa vida política desde sempre, que olhar para o que acontece nos Estados Unidos e para as mudanças que acontecem nos Estados Unidos é também olhar de maneira significativa para as mudanças que estão acontecendo no mundo. E eu não estou dizendo que a gente pode reduzir ou, digamos assim, resumir tudo o que acontece no mundo aos Estados Unidos. Mas me parece que quando a gente olha para as nossas próprias mudanças de percepção, ou de como a gente fala, ou de como a gente pensa os Estados Unidos, a gente também está olhando para um reflexo de mudanças mais amplas na política mundial. E eu acho que essa afirmação ela tem sido válida há 250 anos. Mas há 250 anos atrás a gente estava vendo mudanças que centralizavam o mundo nos Estados Unidos. E talvez agora todo esse relato do Divan a respeito, né, da diminuição do nosso choque a respeito das mudanças nos Estados Unidos signifique justamente uma transição que desfoca esse país do centro das nossas preocupações. E é um pouco melancólico pensar isso, né? Não porque eu ame os Estados Unidos ou seja fã, mas é pensar em como a gente está, talvez de fato, vivenciando mudanças sem precedentes no mundo. Perfeito, Tatiana Vargas Maia, olha. Eu estava falando outra vez, né? O Trump não pode dizer que vai anexar o Canadá ou que vai comprar a Groenlândia.
Cara, eles fazem coisa muito pior em outros lugares, mas a questão é o nível da ousadia, o nível do ineditismo que a gente tem, porque não é para fazer com nenhum lugar. Não é para entrar e sequestrar presidente em lugar nenhum. Agora, quando tu pega uma nação que também é do norte, que também tem, né, todo esse contexto como o Canadá, e diz assim, seria bom anexar essa galera aí e tal. É um nível, assim, de uma mudança de padrão que também se reflete nisso, né? Entrou um cara correndo, disparando tiro no meio de um jantar e tal, e o presidente sai correndo do palco e todo mundo se abaixa, e alguém pega um champanhe. Aquela é a minha heroína, né? A pessoa que passou a mão na garrafa de champanhe, aquela era o que eu faria também. Que saiu carregada Exato, eu faria isso também, né? Senso de oportunidade da pessoa. Não, a questão é, cara, quando isso vira qualquer coisa, a gente pode dizer assim, tá, mas e os não sei quantos mortos em Mianmar? Tá bom, mas nós estamos falando aqui justamente, não é para ranquear o que é pior e quem sofre mais, é para ranquear o grau de inusitado e o quanto isso vai nos marcar para um futuro, porque gostamos ou não e não gostamos, essa noção do poderio infalível dos Estados Unidos, né, ela nos marca bastante, ela nos constitui bastante, e no momento que agora é qualquer coisa, né, é uma alteração. E repito, não é para dizer que, meu Deus, protejam os pobres Estados Unidinhos. Não, mas é uma alteração importante, né? Não, mas enfim. E perdão interromper vocês, mas agora me ocorreu uma coisa que eu acho que essas mudanças dizem, mas eles sempre fizeram isso com outros estados, com outros lugares. Sim, mas o fato de eles quererem fazer isso com a Europa Ocidental ou com o Canadá significa um grau de deterioração, inclusive dos pressupostos talvez mais hierárquicos e racistas que os próprios Estados Unidos refletiam na ordem internacional, que é curioso, no mínimo, né? Que é pensar, inclusive, isso, eu não sei se vocês viram esse meme, mas que tem muitos americanos assistindo a Copa do Mundo, surpresos com as imagens a respeito que são mostradas sobre do México, né? Os estádios lindos, aquelas coisas que a gente conhece, as montanhas maravilhosas, não sei das quantas, e os americanos expressando surpresa no Twitter ou em outras redes sociais, dizendo: mentiram pra gente a respeito do México. Isso também tem um grau de elaboração nacional que nos passa batido, mas quer pensar. Se a gente quer voltar para o básico da psicologia social, qualquer identidade é constituída a partir do outro. E o México é um outro importante para os Estados Unidos. Como o México foi constituído, fala muito sobre como o governo americano, historicamente, e a população americana, historicamente, vê o mundo. A questão é como é que o Canadá está sendo constituído de uma forma parecida agora, com tal, digamos assim, permissibilidade de ação violenta. É porque alguma coisa está mudando de forma significativa, né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Eles botaram fogo na Casa Branca. É justo que a gente tome aquele país. Acho que é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta a mais para vocês aqui. Qual foi o ato ou a questão em comemoração aos 250 anos mais legal na opinião de vocês? Foi o MMA no quintal? Foi o Arco do Triunfo falhado? Ou foi a gosma no espelho d'água? A gosma, inclusive, quem chega perto da gosma e constata que a gosma é preso. Isso. Né? Eu vou dizer uma coisa, a homenagem mais bonita acaba sendo, ironicamente, né, e sarcasticamente, a da França, porque se vocês repararam a camisa reserva do time da França, ela tem um galinho desbotando, assim como a Estátua da Liberdade chegou com uma cor e desbotou para outra, o galinho tá mudando de cor também, para representar o desbotar da estátua, que foi um presente francês. Aquela foi uma homenagem tão interessante. A França vai jogar na América, né, e usa o seu galinho como uma Estátua da Liberdade trocando de cor, assim como a estátua que tá lá, né, em Nova York, na Bahia. Mas, cara, o Arco do Triunfo, o Arquinho do Triunfo, né, e a gosma, né, no espelho d'água, é assim, ó, eu não sei o que eu prefiro. A gosma. A gosma tem uma coisa maravilhosa que eles usaram daí o produto para limpar a gosma tão pouco que só comeu a bordinha, e daí ficou uma bordinha azul com um centro verde, assim. E é muito Idiocracy, cara. É muito, assim, Idiocracy é documentário, velho. Assim, ó, é impressionante. Não, cara, o outro falou assim, ó, tá vendo esse tiroteio aí, ó? Se tivesse o salão de baile que eu quero anexar aqui, né? Cara, mas teve um monte de coisa, meu. Aquela mudança do nome do Kennedy Center pra Donald Trump e Kennedy Center. Kennedy, então, não, o cara quer botar a foto dele no passaporte, quer criar a nota de $250. Cara, pelo amor de Deus. O que me deixa puto disso aí é que sempre tem um
estadunidense progressista no Blue Sky ou no Twitter, onde quer que seja, dizendo, olha só o que a gente é, a China? Do tipo, não, vocês são assim, sempre foram, cara, é isso aí. Tu tá louco, cara. Mas eu acho que é isso que é interessante. Será que nos 250 anos a gente está vendo uma dissolução, um enfraquecimento da potência ideológica desse mito fundador? Para as pessoas finalmente estarem comentando isso com surpresa? Pode ser. Pode ser. Gabriel Divan, vamos para nossas dicas. Eu tô muito feliz com a minha dica hoje. Vamos, o episódio já foi repleto de dicas culturais. Você pode aí ir no seu buscador preferido e dar uma olhada na Gosma, né? Você pode dar uma olhada em várias coisas. Né? Você pode olhar para o galinho da França. Mas, enfim, dicas culturais é um momento em que a gente ou mantém o tema do episódio aqui, indicando coisas que tem a ver com ele para você seguir estudando, se aprimorando, debatendo, ou não, ou é para dar dicas completamente perdidas aí, que é para a gente desanuviar a mente. A minha, no caso, hoje vai ser essa, mas nós vamos começar com o Felipe Abal. O que ele tem de dica? Eu anotei duas coisas aqui enquanto a gente estava falando, tá? A primeira delas é para ti, Gabriel Divan. Opa! Leia Hobsbawm. Hobsbawm. Tá? Sério, galera, sempre acontece, né, Tati, do pessoal que não é da área chegar assim e dizer, eu preciso de um livro que trate a respeito de uma determinada época. Hobsbawm. São as eras, né, gente? Pô, antes da Taylor Swift, ele já tinha a turnê das eras. Olha aí, ó, viu só? Tava a turnê das eras há anos. Tá louco? Né? Então, assim, ó, tem a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios, a Era dos Extremos. Cara, todos eles são ótimos, né? Fantástico. Um livro que eu acho que a gente usa pouco, a autobiografia do Hobsbawm. Tempos interessantes. Olha, vou botar também. Tá? Então, leiam Hobsbawm, crianças. Segundo, eu assisti um seriado da HBO, cara, que é daquele Richard Geddes, né? O cara que fez o Bebê Rena, e daí deu todo o negócio do Bebê Rena, tá? Então ele fez agora uma série chamada Halfman, que eu vou te dizer, eu acho melhor do que Bebê Rena, né? Que daí também foi aquele negócio que deu o Away e sumiu, né? Mas essa Halfman é muito boa e é sobre masculinidade. Viu? Não vou dar spoilers aqui porque eu não gosto desse negócio, gente, mas assim, ó, é bem interessante, ele é pesado, né? Ele tem muita violência, tem muita agressão, esse tipo de coisa assim, mas ele fala sobre dois irmãos adotivos, assim, que cresceram juntos, um extremamente, assim, a figura do macho alfa, sabe? E o outro, ele é um menino que se descobre gay já bem jovem, mas por medo desse irmão, ele acaba nunca conseguindo reconhecer nem pra ele mesmo. E acontece um monte de coisa derivado disso. Então, assim, ó, muito legal a série, sabe? Gostei, me deixou pensativo, tinha episódio chocante, tem coisa que é engraçada, aquele humor meio britânico. Gostei bastante, assim, vou recomendar. Olha aí. Gabriel Divan. Pois é, o Bebê Rena foi tão bombástico quanto desapareceu do mapa, né? Aqueles fenômenos, assim, a melhor coisa do mundo, de repente ninguém mais fala a respeito. Pois é. Cara, a minha dica é total no sentido de ponto morto, assim, ó. Bota o cérebro no ponto morto e vai. Cara, assisti um filme divertidíssimo. He-Man. Pastelão não foi do He-Man, ainda não viu do He-Man. Bom. Né? Aliás, foi esse ano, cara, olha só como a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre disposto, né, a estar aberto para descobertas. Foi esse ano que eu descobri que a gente viu o He-Man quando era pequeno e o pai da Tilly era o mentor. Foi agora que eu descobri que, na verdade, não é o nome do cara, é um cargo, é o Man-at-Arms, que daí traduziram como mentor. Man-at-Arms, né, mentor, né? E é o mentor. Eu gosto do He-Man porque eu acho que primeiro veio o brinquedo, depois veio o desenho para vender o brinquedo. Pois é, cara, que coisa impressionante, meu. Mas eu ainda não vi o He-Man. Não, ainda não vi. Mas eu vou ver, quero ver, tô com vontade. Mas, cara, eu vi um filme que tá desde o início do ano rolando e eu pensei assim, será que eu vi? Será que não é meio boboca demais? Aí esses dias eu fui ver e é extremamente boboca, mas é muito bom, é muito engraçado. É aquele Send Help, Socorro. Muito bacana, muito divertido. Eu imagino, inclusive, que esse filme deva ser visto, se possível dublado e se possível com os intervalos das partes da tela quente, assim, né? Porque sim, é um filme da tela quente total, né? Cara, achei bem engraçado. E, claro, ele é repleto de clichês, mas os principais clichês do gênero ele não adota, né? O cara pensa assim, nossa, a mulher
que é oprimida pelo seu chefe, e o chefe babaca se perdem numa ilha, e aí ele vai aprender o valor do amor. Ninguém aprende nada. Não aprende porra nenhuma. E outra, né? Eu pensei, lá vem aquele filme em que vão pegar uma mulher linda, como a Rachel McAdams, e vão botar ela crespa e de óculos, que esse é a senha pra mulher ser feia, né? Aí depois ela vai ficar lisa e sem óculos e vai ficar bonita. Não, também não fica nada. É bem ao contrário nesse sentido. E é muito engraçado, é do Sam Raimi, né, cara? Então, assim... Eu ia falar, o sangue na boca tem que rolar. Não, tem que rolar um monte de coisa, né? Tem que rolar até um zumbi perdido, assim, no meio do filme. Mas, cara, assim, ó, muito engraçado. Eu ria, assim, ó, sozinho. É bobajada, é pastelão, mas é bem legal. É bem legal e você, com certeza, vai passar o que é 1h e pouco, 2, no máximo ali. Você vai passar também, né, desestressado. É isso que eu digo. Muito bem. Tatiana Vargas Maia, qual é a sua dica, então, que estava orgulhosa? Uma que acho que eu já recomendei, mas eu acho que nesse episódio precisa ser re-recomendado, que é o Angels in America, série que foi lançada pela HBO em... Nossa, não me lembro quando. 2003. Acabei de ver aqui, 2003. Que conta com o elenco de Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Mary Louise Parker, Justin Kirk, Jeffrey Wright. E é, pra mim, a melhor série sobre os Estados Unidos. É isso, eu acho que é a série fundamental, definitiva sobre os Estados Unidos. Ela continua disponível na HBO e ela é primorosa, precisa ser assistida. Não é para relaxar, não é para desligar o cérebro, pelo contrário, é para sair um pouco traumatizada, inclusive. Mas depois disso, a minha dica, que eu estou muito orgulhosa, é joguem o Dia do Tentáculo, Day of the Tentacle, da LucasArts, lançado em 1993, que conta com diversas remasterizações, acho que saiu recentemente, inclusive para o PlayStation, e que, curiosamente, não sei se vocês já jogaram, meninos, mas tem muito a ver com o tema do nosso episódio. Nunca joguei, não conheço o jogo. Não, já ouvi falar, mas nunca joguei. Day of the Tentacle, Dia do Tentáculo. É a segunda parte do Maniac Mansion. Eu vou adicionar mais uma dica aqui, Tati, que é o seguinte, da melhor série histórica que já foi lançada. E eu acho que a gente nunca falou dela. Qual? John Adams. Sim! Da HBO também, melhor Isso. série. Melhor discussão, melhor representação romanceada sobre o processo de independência. John Adams, baita série, por favor. Eu achei que tu ia falar daquele documentário do Mel Gibson, chamado O Patriota. Cara, aquele filme é muito ruim, velho. Horroroso. Sabe que eu sempre dou... A ação do divã, tá, Bal? Sabe que eu falo dele em aula, Tati, quando eu vou falar sobre a Revolução dos Estados Unidos, que é o seguinte, ó... quando tu puxa da Guerra dos 7 Anos até a Revolução, um negócio que é legal é tu dizer, esses caras lutaram do lado como ingleses, não é do lado da Inglaterra, como ingleses. E no Patriota, eu acho que ele é o único filme que tem um cara que ele participou da Guerra Franco-Indígena e depois vai pra Guerra da Independência. Então eu sempre falo, vocês já assistiram, claro que eu quero fazer vocês aproveitarem alguma coisa daquela bosta de filme. Mas como o jovem não assiste mais filme, ninguém sabe nada, então tá tudo bem. Parabéns, já tivemos nosso momento idoso reclamando dos jovens. Mas o jovem não assiste mais, cara. O jovem não assiste mais filme, não assiste mais série, não transa, não fuma maconha, não faz mais nada, cara. Não sei o que o jovem faz. O jovem vê novelinhas verticais, será? Tá louco. Em velocidade 3.0. Isso, claro, pra acelerar, né? Quando tem diálogo muito longo, bota a velocidade. E cenas de sexo que não, como é que é que não... Não comprometam o plot, né? Não, que ela não agrega nada. Tem que agregar a história. Exato. Tá bom. Então tá bom. Tatiana, muito obrigado por ter vindo de novo no Vira Casacas, a gente sempre tá com saudade. Eu que agradeço, uma alegria poder voltar para conversar com vocês. Espero que o pessoal aproveite. Poucas convidadas podem chegar e dizer assim, vai ter tal dia, um episódio sobre tal tema, eu vou participar e nós vamos gravar ou numa quinta ou num domingo, tá? Vocês tudo bem. Resolvem aí, me mandem o link, por favor. Isso, por favor, Vamos ali mandar uns salves, Gabriel. Vamos mandar um salve. Salve, América. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, belíssimo episódio, não tem erro, né, cara? Já sabíamos, né? Todo mundo sabia, ela sabia, né? A gente só não ganha na loto, né? Mas sabe quem é que vai ganhar um trocinho, cara? Os ouvintes do Vira Casacas. Quem esperou até agora vai receber agora um aviso de Caio Almendra falando um trocinho que vai rolar na sexta-feira. Bota aí, Ingrid. Pessoal do Vira Casaca, aqui é Caio Almendra e eu tenho um anúncio para vocês.
Meses atrás eu resolvi fazer um podcast sobre a história de Cabo Verde e Guiné-Bissau, em especial sobre o herói da independência deles, o marxista Amílcar Cabral. O projeto ficou meio megalomaníaco, eu fiquei sem tempo, eu joguei ele na geladeira. Mas aí, né, gente, aí o futebol é implacável. Eu fui assistindo os jogos de Cabo Verde nessa Copa, fui vendo as bobagens que todo mundo falava, fui me emocionando com a heróica campanha deles e resolvi tirar os roteiros e botar no micro-ondinhas para aquecer eles e começar a publicar esse podcast novo. Então, a partir de sexta-feira, entra no revezamento de colunas do Vira Casacas, que já tem uma parte do Divan, o Evárzia do Carapanã e o RT comentado do Abal, o podcast histórico O Bom Cabral, de Caio Almendra. Vejo vocês lá, espero que vocês gostem. Um abração. O que achou, Gabriel Divan? Vai ouvir? Tá aí, não, vamos ouvir sim, porque a família Vira Casacas não para de surpreender você. Sempre tem alguma coisa. A gente não deixa ninguém sossegado, né? O cara pensa assim, ó, ufa, ouvi o episódio, agora só terça-feira que vem. Não, nada disso, cara. Tem sempre muita coisa pro ouvinte do Vira Casacas. E é muito bom, porque assim, né, tinha uma galera torcendo pra Cabo Verde que não sabe apontar no mapa. Agora vai saber mais de coisa, inclusive das suas lutas, né, contra o colonialismo. Oh. Olha, é um grau oportunístico, assim, que eu vou dizer uma coisa, hein? Mas tudo bem. Cabo Verde tá em alta, um beijo pra Cabo Verde. Fez bonito na fase eliminatória. Eles tiveram raça quando a gente não teve, né? O nosso time veio Cabo Verde, porra. Então vamos lá, vamos conhecer mais aí dos nossos irmãos, vamos conhecer mais aí dessa galera que, meu Deus do céu, merece e tem muita história. Tem cara que acha que descobriu, né? O cara descobriu um país no meio da Copa porque mandou no Instagram não sei do que. Cara, faz favor. Bom, Gabriel, vamos para os nossos salves, vamos para os nossos vivas. Eu tenho aqui um e-mail do Lucas Duarte que mandou pra gente. Olá, rapaziada, eu trago notícias do futuro. Sou um ouvinte paulista em Florianópolis. Acabei de ouvir o episódio 487 agorinha e nas indicações de Ivan deu a dica certeira do novo álbum do uruguaio Jorge Drexler, Taracá. Eu segui. Estive em Porto Alegre naquele fim de semana para acompanhar o show incrível que vale muito a pena e pude passear pela cidade. Fiz o percurso do Negro e confesso que tanto na caminhada pelo centro quanto no show esperava trombar com alguém do Vira. Podia ter trombado contigo, Gabriel. Ele deu 3 shows lotados, né? Então eu fui no da sexta, eu fui no primeiro. Ó, olha ali, ó. E ele continua, como se vocês estivessem sempre por lá. Essa e ir para a Cidade Baixa com o Jorge eram minhas expectativas. Uma delas tive o prazer de realizar, mas fico feliz em saber que possivelmente estive no mesmo espaço que os guri do Vira. Teve, tá aí a confirmação. Teve. Cara, tem uma amiga minha que no pós-show, fui eu e meu querido amigo Guilherme, fomos ali tomar um negocinho ali, né, no bar aquele embaixo do Ocidente, em frente, né, atravessando a avenida. E aí chegou uma amiga minha, ela tinha basicamente mapeado todo o plano do Jorge Drexler para todo o final de semana. Olha, ele vai estar no 512, depois ele vai não sei onde, ele vai num samba não sei o quê, tal, e ela ia fazer um stalking ali, eu acho que ele ia acionar o Código Penal ali, cara, mas enfim. E bom, como ele não tem pet, ele deixou um salve pra nós e a gente deixou um salve pra ele. Salve, Lucas! Salve, né? A gente é tipo pet, né? Tudo vai melhorar depois da Copa de 2000 e... Bom, deixa. Não esse pet. Ah, tá, tu diz garrafa pet. Né, não. Algum salve daí, Gabriel? Olha, o salve geral, aquele para quem escuta o Vira Casacas, para quem tá sempre com a gente, para quem nos apoia. Vou fazer que nem a coisa caótica, né? Assim, ó, é bom dia para quem escuta sempre o Vira Casacas, para quem gosta de alguma coluna do Vira Casacas, para quem vai ouvir a nova coluna do Vira Casacas, para quem eventualmente está feliz que o Vira Casacas vai chegar em breve nos 500 episódios oficiais, e para quem, sei lá, né? E para quem é um homem inocente. Para quem é um homem normal. Homens inocentes, homens normais e apreciadores. E aí você calcula aí quantos pontos você fez. Muito bom. Então tá beleza. Então vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, galera. Mulheres inocentes e normais também contam, tá? Só pra avisar, sim, claro. Porque aqui é a hermenêutica abrangente. Tchau, prejudicada. What is normal, man? What do you mean normal, man? Just innocent, man.